Isso. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas, os presentes e quem está acompanhando remotamente. Eu sou o professor Marcelo Gralha, do TID, o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC São Paulo. E esse evento ele está sendo organizado pelo Observatório do Futuro do Trabalho e pelo nosso grupo de pesquisa Transformação Digital e Sociedade, né? Está chamando de aulas abertas. Nós teremos ainda outros seminários nas próximas semanas. Deixa eu apresentar a palestra de hoje, o seminário de hoje. Eu estou aqui com a Priscila Rossetto. Então, aqui oficialmente, cheio de testemunhas, eu te agradeço por ter vindo. O tema de hoje é o uso de IA em diagnósticos de tumores. Acho que todo mundo já está sabendo. E eu vou apresentar rapidamente o currículo da Priscila. A Priscila é graduada em enfermagem pela Universidade de São Camilo. Ela é graduanda em Direito na PUC São Paulo. Ela possui um curso de Direito Hospitalar pelo Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, especialista também em melhoria. Priscila também possui um MBA em Gestão Executiva em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em Gestão da Qualidade em Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela é Yellow Belt também, a gente tem algumas coisas parecidas no currículo. Enfim, tem experiência de 23 anos no segmento de saúde, sendo os últimos 13 anos voltados para a área de qualidade, segurança, práticas assistenciais e experiência do paciente. Desde o final de 2019, a Priscila atua como gerente executiva de qualidade, segurança, práticas assistenciais e educação da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ela também tem passagem pelas áreas assistenciais executivas de instituições como a DASA, Redditor, São Luís, Hospital Samaritano de Higienópolis e United Health Group Brasil. Esqueci alguma coisa, Priscila? Então, tá bom. Então, a nossa dinâmica vai ser a seguinte. A Priscila trouxe uma apresentação, né, para o tema, e todas e todos podem colocar questões, e ao final, tanto quem está participando presencialmente, quanto remotamente, obviamente, e ao final nós endereçaremos as questões para a resposta dela, tá bom? Obrigada, Marcelo, pelo convite. Para mim é muito especial estar aqui, porque tecnologia é uma área que eu não sou atuante, eu não trabalho na área da tecnologia, mas uso e sou uma apaixonada. Meu primeiro disclaimer é que nada que eu vou falar aqui tem nenhuma ligação com atividades que eu executo, empresas que eu trabalho. E eu brinco que eu trabalho para aspirar e inspirar antes que eu inspire, né? Então, tudo que eu puder trocar com todas as áreas possíveis e imaginárias, eu brinco que eu gosto. Minha apresentação de coração, o Marcelo já me apresentou, mas eu sou casada há 17 anos, tenho 2 filhos e eu brinco que ter filhos estimula você a cada vez mais correr atrás da tecnologia em prol da sua segurança também, né? Amo trabalhar, amo estudar e, de verdade, busco a todo dia melhorar a vida e a interação com as pessoas. Talvez dentro da minha jornada, por ser muito ligada à saúde, à segurança do paciente, eu brinco que os desfechos bons e ruins passam por lá e a tecnologia tem vindo cada vez mais para ajudar esse processo. A gente vai falar um pouquinho de IA na saúde, sem nenhuma pretensão de dar aula para vocês. Vocês têm aí o Marcelo que faz isso brilhantemente, mas falar um pouquinho dos modelos de atuação que a gente tem na saúde. O uso da IA em oncologia, que a gente vai ver que é a mais adiantada que a gente tem dentro do cenário. Uma pincelada do futuro do trabalho, sem nenhuma pretensão de entrar no grupo de estudos de vocês, mas com um olhar
de otimização de processos que a gente faz dentro da saúde e o futuro da IA dentro da saúde. A gente tem um paradigma importante que a medicina ela sempre foi dada e dita como a arte de trabalhar incertezas e probabilidades. Só por aí a gente já vê o quanto é racional e irracional o trabalho do dia a dia assistencial, não só médico, porque o que a gente tem a certeza... Opa, será que as pessoas me ouvem? O que a gente tem a certeza nesse processo na saúde é que quanto mais dados a gente tiver, melhor a gente vai conhecer o outro, né, essa interação, mas a gente tem ainda muita incerteza nessa relação. E talvez a gente vai ver um pouquinho mais para frente como a IA transita por isso. Aqui a gente tem um estudo, acabou cortando a referência, mas o quanto que a gente tem de... Será que é melhor? O quanto que a gente tem de dispêndio em saúde com o passar dos anos, não só pela tecnologia implantada, mas a gente sabe que a saúde evoluiu muito, os pacientes estão se tornando mais velhos, mais complexos, com muitas comorbidades, e a tecnologia aportada, e aqui eu não estou falando de tecnologia pura, do que a gente chama na saúde de tecnologia bruta, eu estou falando de tecnologia de cuidado mesmo, ela também vai se especializando muito e isso tem um custeio importante. A gente tem um paradigma que a gente chama na saúde de forças em saúde, que são os fatores que, e a gente revisa isso a cada ano, são molas propulsoras de mudança desse cenário. Na jornada 2030, a gente enxerga a equidade ou a inequidade dos cuidados como um ponto importante para identificar a melhoria desses processos. A inteligência artificial como um grande aliado para que a gente mobilize e mude o resultado da assistência que a gente presta. O design de drogas e novos tratamentos, trazendo um novo olhar para como a gente presta assistência. Tecnologias moleculares, celulares e todas as outras genômicas que a gente vem pela frente. E duas que eu trato com muito carinho, que é a disseminação do conhecimento. Hoje em dia a gente não tem mais o conhecimento proprietário de um indivíduo, de uma corporação. A gente sabe que saiu aqui, alguém já estava fazendo algo parecido, as coisas vão se mobilizando nas áreas. Isso acontece muito na saúde porque os profissionais eles estão em vários hospitais. Quando a gente pensa nos layers, a gente está falando de médicos que frequentam vários hospitais, a gente está falando de colaboradores que frequentam vários hospitais, então essa miscigenação faz um respiro, né, oxigena um pouco isso, mas também torna isso muito difundido. E os cuidados mediados por tecnologia digital. Apesar de ser enfermeira de formação, eu acredito que o cuidado vai ficar cada vez mais presente para aquilo que precisa ser presente. E cada vez mais digital daquilo que pode ou deve ser digital. Se a gente olhar o que aconteceu na pandemia, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente aprendeu o novo jeito de tratar, o novo jeito de identificar pacientes à distância. Nesse cenário, a gente vê que a IA está só começando, a gente vai falar de alguns deles, mas a gente já usa bastante coisa de algoritmo preditivo, de alarme clínico, genômica como parte estrutural da saúde. Isso tem um desafio importante, que é entender a complexidade e o aumento de dados. Falávamos hoje de manhã num evento que a gente por muito tempo buscou dados, mas a gente chega num momento em que eu tenho um bando de dados, e aí eu preciso saber o que eu vou buscar. A gente, ao longo do tempo, vai ver que as informações vêm e a fadiga de informação na área da saúde é um problema. A gente tem doenças relacionadas a essa fadiga de alarme, por exemplo. Quem aqui já teve a experiência de estar ou como paciente ou como acompanhante de um paciente em UTI, por exemplo, ou numa sala de recuperação anestésica, sabe que aqueles alarmes tocam incessantemente. Fora um motivo é porque muitas vezes eles não estão personificados para a pessoa, então eles tocam porque eles tocam por uma arranjo que tocaria para todo mundo e não é para o indivíduo. E o outro ele toca e aí já não faz mais sentido nenhum, é paisagem, eu vou lá e desligo. Então, doenças causadas por excesso de alarme é algo que preocupa bastante a saúde. A Joint Commission International, que é o maior organismo mundial de acreditação em saúde, traz isso como um problema crônico, porque quando a gente causa pelo excesso de dados ou pelo excesso de alarme de dados
essa fadiga assistencial, a gente bota o paciente em risco e muitas vezes ele nem sabe. E aqui a gente tem categorias, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente tem usado na saúde, seja para recomendações de diagnóstico, tratamento, envolvimento e adesão do paciente, ou para tarefas burocráticas e administrativas. Quando a gente olha o mercado de saúde, apesar da gente ter um empenho financeiro gigantesco, aí, perto de 8,23 bilhões em 2020, a gente sabe que o tempo que a gente leva para fazer esse investimento em redes, e seja por IA, seja por outras tecnologias, elas não aumentam na mesma progressão. E isso traz um cenário para a gente preocupante, porque por muitas vezes a gente vê impactos da tecnologia na saúde e, na verdade, elas não são impactos diretos da tecnologia, mas de como eu manejo a tecnologia na saúde. Problemas de implementação nas organizações, eu brinco que aprender errando é um problema para a saúde, porque a história do errar é humano, é verdade, mas lembre-se que o erro, muitas vezes, na saúde pode levar um paciente à morte. Tem um livro que eu estou louca para ler, que é da Amy Anderson, que é a maior estudiosa de cultura organizacional para a cultura justa, e ela fala bastante o quanto a gente está no momento de identificar erros. O livro dela saiu semana passada, eu fiz o pedido, não chegou, mas o editorial é brilhante, assim, olha, precisamos separar erros, que são erros que devem acontecer a todo momento para a gente aprender e melhorar o processo, e aqueles erros que a gente não deve deixar acontecer. E na saúde isso ainda é muito difícil de separar, então a gente tem gastado muita energia em identificar falhas, identificar erros e identificar violação. E a inteligência artificial, ela vem com uma força muito grande nisso, porque ela direciona muitas vezes vieses, sejam cognitivos ou não, da atuação em saúde. A questão relativa aos prontuários eletrônicos, né, os sistemas que a gente usa, que cada um usa um diferente, então para fazer a integração disso, o time da TI sofre bastante, né, mas como eu acoplo isso dentro das estruturas, cada um querendo enxergar o dado de um jeito, custos e principalmente a regulamentação. Olhando aí com a casinha do direito, a gente ainda tem pouca regulamentação disso na saúde, o entendimento dessas tecnologias na saúde ainda são um grande peso. A situação começa a mudar quando a gente enxerga que a inteligência artificial e seus derivados passam a fazer parte do cotidiano. A gente brinca que não tem uma semana que vem alguém bater na porta e dizer, olha, tem isso aqui novo, tem isso aqui para testar, isso aqui é diferente. As áreas de inovação estão aí dispersas a todo momento. E eu brinco que, antigamente, e entendam que isso não é um modo pejorativo de avaliar, mas toda vez que um grupo médico voltava de um congresso, era 1 milhão de intervenções, era 1 milhão de medicamentos, toda essa tecnologia embarcada em algo tangível era o que vinha para a gente. Olha, chegou esse medicamento novo, a gente precisa padronizar, discutir, porque trata o câncer, BRA, não sei das coisas. Agora a conversa começa a mudar. Olha, eu vi um algoritmo no Congresso XPTO de Oncologia que se falou isso. Tem uma IA que está trabalhando com processo assim, que está falando aquilo. Então, também tem se mudado bastante dentro da área médica o olhar para a tecnologia dentro desse cenário que tem mudado bastante. Quando a gente olha os modelos de aprendizagem e o processo que a gente inclui ele ainda dentro da saúde, a gente vê que a medicina baseada em evidência, como sempre foi usada como um pilar importante, considerado muitas vezes direcionador máximo para as atividades, retomam esse olhar tanto voltado para as interações médico-paciente, quanto para a questão da ética. A gente falou na aula do professor Marcelo semana passada, né, código de ética e ética do código, mas como que a gente tangibiliza isso dentro da saúde, entendendo aonde está essa massa de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, o paciente é o proprietário, como que eu uso isso para melhoria dentro dos sistemas. Esse papel de organizar isso dentro do sistema, normalmente fora do Brasil é feito pelas agências reguladoras. No Brasil a gente ainda não tem uma força na saúde que tem esse direcionamento, mas talvez a gente acorde para isso. Aqui eu vou trazer alguns modelos de atuação
dentro desse conjunto para a gente entender que já é real o que a gente enxerga, independente do tipo de camada que a gente esteja falando, a gente tem experimentado isso no dia a dia. E quando a gente olha para algumas alternativas, e aqui eu vou começar a falar de cada uma, se vocês tiverem dúvida, perguntem, para quem está à distância também. Mas quando a gente olha que o aprendizado em máquina traz para nós a realidade do aprender como, mobilizar esses sistemas, mas principalmente para trazer o que a gente mais espera dentro da saúde, que é a medicina de precisão. Não dá mais para tratar todo mundo igual, sem que a gente conheça o que o indivíduo quer. E aí vem o primeiro paradigma com que eu trabalho, né? A jornada toda de qualidade é regulamentar, colocar processo, desenhar, e eu brinco sempre. Talvez errado, a gente achou que a gente colocaria as pessoas em trilhos, e agora a gente está entendendo que a gente vai ter que colocar as pessoas em trilhas, em que elas tenham mobilidade para se movimentar dentro desse caminho. Porque prender todo mundo no mesmo trilho não vai dar o mesmo resultado. Eu posso responder de uma forma para uma terapia, você pode responder outra. Então, a medicina de precisão traz para nós um olhar para os atributos que os pacientes têm, com as possibilidades de tratamento, e aí eu consigo fazer um match. Coisa que sem o uso da medicina de precisão hoje, é tudo no atacado. E quando eu falo atacado, não é de novo de forma pejorativa, mas é o que dá certo para a maioria das pessoas. E você pode não ser aquela maioria das pessoas, né? A diversidade está presente no dia a dia. Um bom exemplo do que a gente já tem em uso na saúde falando de aprendizado de máquinas, quando a gente olha algoritmos de IA para indicar percepções clínicas, então a gente descreve a avaliação, né, que a gente chama de anamnese dos pacientes, com dados que são codificados para aquela doença, né, para aquela condição tempo sensível, no caso aqui a gente está falando de hemorragias, por traumatismo craniano ou acidente vascular, mas o que eu procuro eu dou informação para a máquina, baseado nos dados que aquele paciente tem, ele está com dislalia, ele está falando meio estranho, ele está uma paralisia facial, a gente falava de Bell agora, eu coloco isso dentro do sistema e a IA, na hora que vai rodar a tomografia, ela identifica as áreas que estão comprometidas e segrega aquela informação. Por que é importante segregar a informação? Coisa que o médico radiologista vai fazer, e aí a gente depende sempre de bons profissionais direcionados para isso, porque o treinamento para isso é muito massificado, é separar qual é a condição que esse paciente tem. Então, hoje a gente consegue o que a gente chama de aspect, a gente sabe, dá para trombolizar esse doente, posso medicar, posso entrar com uma intervenção? Isso quem diz para a gente é a máquina, ela faz o cálculo e dá uma segurança para a implementação. Dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer medindo, dá para fazer olhando espelho a espelho dessa máquina, mas a resposta é muito mais pronta e muito mais segura. Quando a gente olha as redes neurais, a gente traz um olhar para investigação de cuidados. A gente para de olhar o indivíduo sozinho dentro dessa comunidade. Por exemplo, vamos olhar todos os pacientes que chegam com hipertensão dentro do hospital e entende qual que é o problema que eu tenho nesse conjunto de variáveis que podem determinar doenças específicas ou características específicas. E aí a gente faz uma função que a gente chama de função forçada, que é integralizar essa avaliação para dentro do hospital. Traduzindo, todo mundo pode ter hipertensão, mas cada um pode responder à hipertensão de uma forma diferente. Na medicina de precisão, quando a gente vai olhar as redes neurais, né, olhando a rede neural para fazer esse tipo de investigação em cuidados da saúde, eu ganho tempo para estudos clínicos. Então, eu não ajo somente no paciente, eu ajo no bastidor, porque eu posso devolver isso para as informações de saúde e modificar. Deixa eu ver se ele cortou a imagem, mas talvez seja o meu Canvas. Por via das dúvidas, eu passo o PDF para o Marcelo. A gente tem vários modelos de redes neurais sendo trabalhadas, algumas reativas, então, como eu falei, por exemplo, com a hipertensão, ou algumas que a gente acha que no dia a dia elas são muito mais
importantes do ponto de vista de paciente, né, quando a gente fala para os pacientes, que é identificar preventivamente a ocorrência de algum evento. Aqui a gente vê uma bengala comum que pacientes com Parkinson ou Alzheimer normalmente usam, e eles avaliam a sequência de movimentos. Então, eles vão lá e eles estão medindo todo dia como o paciente está caminhando. Se o paciente tem alguma deficiência, ele já mede aquilo, é o esperado. A gente brinca que é aquela bengala para aquele paciente, porque ele entende aquele movimento. E aí, quando o paciente apresenta algumas características, que nesse caso pode ser sudorese, pode ser desvio de marcha, ele começa a mudar, ele fala, opa, esse paciente vai ter uma crise. E ele aciona redes nos Estados Unidos, isso é ligado ao iPhone, e ele alerta para que os pacientes e os seus acompanhantes possam saber, porque grande parte dos problemas, e aí não tentando mad case, mas para vocês entenderem, boa parte dessas doenças que as pessoas lidam comumente, o maior problema que a gente tem não é a doença, mas se a pessoa tiver uma crise num local, como aconteceu há um tempo atrás, um paciente teve um AVC e ficou preso dentro de um apartamento e demorou socorro por 18 horas. A pessoa não tem como se comunicar e dizer que ela está lá. Ela pode cair, ela pode ter um traumatismo craniano, ela pode ter uma fratura de fêmur. Então, essas doenças que são de fácil controle e adaptabilidade para o paciente, muitas vezes a repercussão de não ter a informação em tempo real não tem relação com a doença em si, mas sim ao dano relacionado à doença. E isso que esses tipos de redes neurais buscam, fazer essa automatização, esse aviso com muito mais rapidez. Quando a gente fala, por exemplo, em cirurgia robótica, que todo mundo aí já sabe dos benefícios, de como ela é atual hoje em dia para boa parte do que a gente faz, tem um por trás das cirurgias robóticas que se relacionam muito à qualidade, segurança e custo, porque a gente já tem estudos que avaliam que movimentos repetitivos, imagina que aquele médico ele vai sempre fazer aquele tipo de corte. A gente acompanha muitos profissionais que têm lesão por esforço repetitivo. Hoje, a cirurgia robótica já consegue prever, de acordo com a cirurgia que é feita, qual é o movimento esperado. E aí ela suaviza esse movimento, que como quem opera os robôs, para quem não conhece na cirurgia robótica, aqui não tem ninguém em campo. Quem está operando lá no joystick de computador. Então, eles avaliam o tipo de movimento, então tem muita relação com o labor, né, com o trabalho, e eles suavizam esse movimento porque já é esperado que aconteça. E no outro dado, que é mais importante ainda, do ponto de vista de segurança, ele ativa preventivamente alguns sensores para identificação, seja de corpo estranho na cavidade, é possível gases instrumentais que fiquem dentro dos pacientes. Então, aqui eu estou falando de peças bem pequenas e ele consegue identificar que está dentro do paciente, diminuindo complicações, e aí estudos falam que de 5 a 10 vezes menos complicações, mas principalmente quando a gente olha o mapeamento de condições que eu já posso fazer uma avaliação prévia do paciente, então o robô entra literalmente para entender o terreno, e aí ele preventivamente avalia se eu preciso mudar a técnica, coisa que sem o robô no olho e na habilidade do cirurgião para adentrar o campo e identificar a melhor oportunidade. Quando a gente fala de aprendizado profundo, na verdade, de aprendizado que a gente fala de mais complexos, a gente olha para coisas que estão mais visíveis, literalmente, mas que causam a maior parte dos danos, que tem do que a gente chama condição dependente do avaliador. Então, eu posso ter o mesmo treinamento que você e eu ver uma lesão e você não ver. Por mais que a gente massifique treinamento em áreas específicas, dermatologia e radiologia, por exemplo, são 2 áreas de alcance, oftalmologia também, em que a gente depende muito do olhar humano e aquele olhar muito atento, muito minimizado, quando a gente trabalha em aprendizado profundo, a gente consegue, pela característica clínica do doente, identificar aquilo que o olho humano vê.
mas a comparação em nível de falhas é muito maior, tem um diferencial importante. Aqui é o exemplo do trabalho feito para dermato, em que a olho nu a gente mapearia, né? Não sei aqui quem já foi no dermatologista fazer o mapeamento de pintas, é uma tragédia, porque você fica com aquela lupa olhando todas as pintas que a pessoa tem. Aquela que o dermato acha que tem algo diferente, ele gasta mais tempo, mas eu tenho algo que é humano, né? Que pressupõe uma avaliação minuciosa. Aqui é retirado a foto é comparada a características clínicas de acordo com, porque não é todo câncer de pele que é igual, e isso que é o diferencial, porque identificar a lesão, você fala, tá bom, na imagem eu identifico, mas não. Aqui, pela característica da lesão, eu determino qual é a maior probabilidade do tipo de câncer de pele, por exemplo, ou de uma reatividade. A gente já sabe que eles superam a precisão humana no dia a dia, e os estudos que são relacionados identificam que o olhar com a IA tem um ganho de 65% a 85% na busca desses cânceres, coisa que hoje a gente sabe que tempo é vida para câncer, né? O quanto isso pode salvar vidas ou melhorar a qualidade. Processamento de linguagem natural, a gente tem algumas coisas na saúde voltada para confirmação e classificação de informações clínicas, mas principalmente as questões que são burocráticas, que por si só trazem aí, de novo, na jornada do trabalho, a repetição, uma economia que pode gerar de 20 bilhões, se a gente for olhar só o mercado de saúde, porque são atividades que eu posso transitar para uma máquina fazer e que antigamente a gente tinha um operador fazendo. Aqui, todos eram para aparecer aquela caixinha, tá? Prometo que no PDF vai. Aqui um exemplo importante quem aqui já ficou internado sabe que por muitas vezes o maior tempo da sua vida é entre você tocar a campainha da enfermagem e alguém da enfermagem vir no seu quarto. Parece que leva horas, muitas vezes pode até levar. E quando a gente usa o processamento de linguagem natural para atividades rotineiras, o paciente fala o que ele precisa e a assistente virtual vai buscar. A Sansely, que é um exemplo do que a gente tem nos Estados Unidos, ela usa padronização de linguagem do paciente, inclusive para saber se o paciente precisa ser do que a gente chama de atendido por um código, que opa, eu preciso elevar o nível de cuidado. Então, eu chamo um código amarelo, que a gente chama, que eu preciso chamar um atendimento médico, eu preciso um atendimento de enfermagem e fisioterapia para atender esse paciente, ou por alguns sinais, nesse caso da Sansely um botão específico, mas um código azul, que é quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, e ele consegue fazer isso com uma função muito transparente e voltar para o prontuário essas informações. Então, hoje, a gente tem o prontuário do paciente, que é de todo mundo menos do paciente, né? Porque o paciente não enxerga o prontuário, o paciente não vê, não registra no prontuário, mas aqui a gente também tem essa conversa voltando para dentro do prontuário. Caminhando para o que a gente chama de sistema baseados em regras, que nós na qualidade adoramos, foi a primeira coisa de IA que eu tive contato, mas é algo que para nós que olhamos processos, ela é o que mais conduz e o dia é mais próximo do nosso dia a dia. Hoje em dia, a gente tem muitos cuidados à saúde que dependem de apoio à decisão clínica, quer dizer, eu estou na dúvida, a máquina vem, assume e diz, faça isso, e isso acontece sem que a gente perceba. Então, muitos dos sistemas eletrônicos, na maioria dos hospitais, tem um aporte muito grande de suporte à decisão clínica, ele vem e traz para você, olha, o lactato desse paciente está tanto, a oxigenação desse paciente está tanto, a pressão arterial desse paciente está tanto. Olha, tem cara de sepse, tem cheiro de sepse, a infecção generalizada, popularmente falada, acho que é sepse. Ele te dá autonomia de dizer, olha, não é sepse, é um paciente oncológico, ele te dá essa chance, mas ele vai e te direciona no algoritmo, baseado nessas regras conhecidas, para um caminho, para uma trilha. E aí você pode buscar essa automatização e mudar isso ao longo do processo. O que é interessante disso é enxergar a conformidade do apoio à decisão clínica.
Um apoio à decisão clínica bem delimitado, ele tem alto índice de conformidade. Por que isso? Porque eu dou todas as informações que o paciente precisa para aquela avaliação. Então, a gente falou lá no começo, a dificuldade, muitas vezes, em implantar IA está relacionado a não treinar a máquina adequadamente ou não dar os sinais que a máquina precisa no dia a dia. Os robôs físicos, que boa parte são corriqueiros, assim, na grande parte das instituições de saúde que trabalham com coisas que podem ser robotizadas em larga escala, laboratórios clínicos, indústrias farmacêuticas, já trabalham bastante com isso. Mas qual é o diferencial disso? Além de ter a medida operacional e maquinicista, né, de tirar, por exemplo, um produto da prateleira, esses robôs, eles têm o que a gente chama de robô físico, que é para separar um pouco lá da robótica intervencionista, ele consegue separar os dados. Então, quem já colheu sangue sabe que tem um monte de tubo colorido, né? Que você, quando vai colher, você não tem a mínima ideia do que para que cada tubo colorido. Cada tubo colorido tem um reagente diferente e vai para uma ilha, que a gente chama diferente. Uma vai para a área de bioquímica, outra vai para a área de hemato. Isso o robô consegue segregar pela cor, ele vai lá e leva o tubo certo para a ilha certa. Independente de na cestinha que a gente colhe ter 10 tubos diferentes, o robô vai lá e separa e encaminha. Coisa que, se a gente dependesse somente do humano, a gente ia ter que ficar lá separando. E tem uma coisa interessante que tem a ver com o trabalho. Nessa função, eu tiro vieses relacionados ao operador. O que eu estou falando? A gente viu cores lá na frente quando a gente falou da dermatologia, né? Um sinal normal fica azul, sinal vermelho, o sinal alterado fica vermelho. Mas boa parte dessas linguagens, elas, além de trabalharem as cores, elas dão a informação. E por que isso é importante? Apesar de ser um percentual baixo, por exemplo, de daltônicos em determinadas áreas, vocês já imaginaram o quanto eu posso não saber, porque não são todos os profissionais que passam por atividades que são selecionados, por exemplo, numa avaliação inicial para entrada no seu trabalho, de um teste de daltonismo. Para algumas atividades específicas é exigido. Ao longo do curso do seu trabalho, você pode identificar que, olha, para a minha atividade tem cores que sinalizam coisas diferentes. E eu sou daltônico. Como você faz? Você já está lá no processo, como você volta para trás? Lembro-me que, na época que eu trabalhava no laboratório, a gente ia inaugurar um hospital e atrasou. E aí eu falei para os funcionários do raio-x, olha, vão preparando essa sala, separando a sala de coleta de sangue. E aí, quando eu voltei, falei, olha, bota um tubinho de cada cor desse, assim, na caixinha, tal, até para ficar bonitinho para foto. Quando eu voltei, só tinha tubo verde. Aí eu brinquei, que depois nunca mais brinquei na vida. Eu falei, cara, você é daltônico? Eu falei para botar duas cores. Ele olhou para mim e falou, Priscila, por isso que eu trabalho no raio-x, é preto e branco. Então, quando a gente converge para informações dessa, primeiro que a IA é habilitada a identificar isso, né? Identificar as cores, padrão de cores. A gente fala de trabalhar com os pantones, né? Qual que é o pantone que vai para cada uma das ilhas, por exemplo. E isso também traz uma informação mais descritiva para que o operador possa fazer parte do trabalho. Automatização de processo, que é a coisa que a gente mais passa sem perceber, mas toda a autenticação ou elegibilidade que é feita na saúde, por exemplo, passa por um processo desse na grande parte dos serviços, em que a gente olha, por exemplo, se aquele paciente pode ser atendido nesse hospital. Antigamente, como acontecia? Vem um paciente lá com a carteirinha da Sul América, pega a carteirinha, vai dar entrada, a gente tinha que parar, ligar no convênio, olha, esse plano atende aqui, eu tinha aquela listinha que estava sempre desatualizada. Aqui não, a gente vai lá e diz, olha, esse paciente, ele pode ser atendido aqui. Ou um nível até mais abrangente, essa especialidade pode ser atendida aqui. Porque às vezes, por exemplo, é um oftalmo de alta complexidade que no hospital geral não vai ter. Então, a gente direciona o paciente de acordo com a elegibilidade. Aplicativos usando IA para adesão de paciente ao cuidado. Eu tive experiência de participar de um projeto com oncologia
em que a gente usava uma das plataformas que eu vou colocar aqui, mas para experimentar com o paciente mudanças do tratamento. Então, o paciente, além de estar mais ativado para a sua doença, nesse caso, um câncer, mas ele dá a informação, hoje eu estou me sentindo dessa forma, ele checa lá que ele tomou o medicamento, a gente consegue entender se a reação é ou não ao medicamento. E aí, por um chatbot ou por uma interação com IA massificada atrás, a gente consegue saber se ele cumpriu o programado e se ele cumpriu e deu errado, como eu posso mobilizar isso? E isso vai acontecendo em tempo real com o paciente. Aqui é um exemplo do eCancer, em que eu olho o paciente que tem praticamente intervenções direcionadas, né, para câncer, para mieloma ou linfoma, e a ênfase é sempre no que é esperado. Opa, deu errado, o que eu preciso mudar? A máquina vai aprendendo com esses doentes e aí ela nos traz muita resolução, né? O que a gente olha com isso é os resultados de aderência a medicamento por faixa etária, aderência por classe. A gente sabe que a mulher é mais firme no seu cuidado de saúde do que o homem. Então, algumas informações, normalmente as IAs já trazem esse preceito para nós. Aqui, falando de forma generalista, a gente vai falar de câncer mais para frente, mas muito do que a gente usou e experimentou na COVID para identificar o que a gente falava assim, aquele padrão de vidro fosco que ficava na tomografia, as tomografias elas ficavam identificadas com uma formação estranha. E o que a gente conseguia a olho nu? Saber o percentual. O que não ajudava muito, porque conforme a onda, e a gente viu isso na prática, dependendo da onda, ela atingia pacientes em maior número, mas era menos gravidade. Na outra, era menor número de pacientes com mais gravidade. Na outra, era tudo junto, era muito paciente com muita gravidade. Imagina olhar tomografia a tomografia, uma por uma desses pacientes, para identificar o padrão de vidro fosco, que era um dos determinantes para saber a condição de piora do doente. Aí a IA surge dentro desse contexto, identificando padrões de vidro fosco que pioram o prognóstico e olha, esse paciente precisa ser olhado diferente. Então, não é só uma condição clínica que o médico vê lá na ponta, no atendimento, mas o radiologista consegue direcionar baseado nas informações que ele tem aí com a tomografia e a IA por trás. E aí, indo para o mais, eu brinco para o mais conhecido, mas o mais adorado da população jovem e não tão jovem, mas o ChatGPT, e eu brinco muito, quando eu fiz a proposta, que eu vou mostrar aqui para vocês, o jurídico olhou para mim e falou, mas você está fazendo direito e você vem com uma história dessa para mim? Falei, o ChatGPT não é só colar trabalho, né? Não é só ir lá e fazer uma pergunta, ele está nos ensinando a fazer as perguntas certas. E, eu nem vi que eu entrei e estava no login do meu filho, ó, a carinha dele. Mas o que o ChatGPT traz para a gente e que a gente conseguiria fazer? Conseguiria. Mas eu posso dizer para você que fazer um fluxo de termos de consentimento informado, triangulando a minha necessidade assistencial, o especialista da área, que o exemplo é a cirurgia robótica, e o jurídico, leva para mais de 40 dias. E eu consigo, em 2 cliques, fazer um protótipo, que eu vou lá e já levo pronto e valido. Aqui um exemplo, eu pergunto, faça um termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de uma cirurgia robótica com riscos, benefícios, alternativas e taxa de sucesso. Ele me traz bonitinho, o espaço para pôr o nome, ele traz tudo com a característica diferente do que a gente tinha na saúde, que era tudo genérico, ele vem lá e me traz. Se eu optar pela cirurgia robótica, eu não colei ele inteiro, tá? Mas o que era mais importante, traz menos dor no pós-operatório, tem uma recuperação mais rápida, incisão menor, os riscos e complicações quais são, infecção, lesão, reação adversa, ele traz tudo. Aí a gente falou, mas espera aí, não é todo mundo igual, isso aqui eu estou falando, termos quase técnicos, meio técnico, meio leigo, mas como que eu faço isso para ter um tratamento equitativo? Eu vou lá e falo, agora, use uma linguagem apropriada para um paciente leigo com 2º grau completo. Ele vai lá e faz o mesmo termo para cirurgia robótica, só que com palavras em que os pacientes possam entender. E qual que é o nosso trabalho aí?
voltar isso para os pacientes, né? Agora a gente vai levar isso para o comitê de pacientes, para dizer, olha, do ponto de vista jurídico, a gente não tem nenhum problema aí, a gente não quebra nada no ordenamento jurídico, colocar o termo de forma clara que os pacientes entendam. Mas eu venho aqui e coloco menos dor, menos sangramento, cortes menores, que vai ter uma cicatrização melhor. O que pode dar errado, né? Sangramento demais, possibilidade de infecção. Eu já falo para o paciente, olha, o que é infecção? Dor, vermelhidão e calor. Eu transito uma informação muito mais clara. E testando coisas em outros níveis, a gente vê detalhamentos muito fortes mesmo. Podendo chegar ao nível de detalhar a taxa de sucesso, se eu tiver o banco aí informado, daquela cirurgia, que é uma das obrigações, por exemplo, que a Joint Commission pede. Então, diga para os pacientes qual a taxa de sucesso no seu serviço. Na literatura, ele consegue procurar, mas um exemplo, tá? A gente está aí no mês mundial do transplante de órgãos, toda a mobilização feita é uma obrigatoriedade que eu informe para o paciente a taxa de sucesso no primeiro ano, no segundo ano, a cada 5 anos, e o paciente saiba, olha, eu estou fazendo um transplante agora, e o que é esperado para o transplante renal XPTO? Isso o ChatGPT consegue compor com as suas informações. Aí, sem dúvida nenhuma, indo para a área que a gente mais vê calor, mais movimentação. Dentro da saúde, é uma das áreas que a gente tem o maior empenho em aporte financeiro para descobrir, detectar cânceres precocemente, trabalhar com a genômica para saber qual é o risco de o paciente ter determinado câncer. Mas a inteligência ela vem remodelando como a gente enxerga essas oportunidades, seja por dispositivos baseados em IA, já com autorização do FDA, então isso já é bem avançado nos Estados Unidos, como voltando para o que impacta para a prática clínica propriamente dito. A gente tem já opções para mama, pulmão, próstata e alguns outros, intestino também está um pouco mais avançado, mas, independente disso, eu brinco que o que saiu hoje já não está mais certo, né? Amanhã já sai uma coisa nova e mais remodelada. Na oncologia, a medicina de precisão, então, que eu ataco esse câncer desse doente é muito importante, porque o mapeamento genético traz informações do paciente e da linhagem desse câncer propriamente dito, mas eu consigo fazer intervenção que, sem uso, melhor dizendo, da IA, talvez eu não consiga. E por que isso é claro? A gente já tem informações, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países europeus, que além de determinar qual é o protocolo, porque na oncologia a gente trabalha com um protocolo muito direcionado, o que vocês ouvem falar off-label, aquilo que está fora do protocolo, mas boa parte dos processos estão elencados a tratamentos baseados em protocolo. Aqui o olhar vai mais além. A IA fala, esse protocolo serve para esse doente, porque ele entra na expectativa do medicamento. Então, o olhar da IA, enxergando aquela doença, naquele paciente que eu já vou conhecer o genoma, mas principalmente se aquela medicação que eu dou para todo mundo daquele protocolo faz sentido. Aqui eu trouxe alguns exemplos, acho que trouxe 3 exemplos para vocês. Na mamografia, foi a que saiu primeiro de todas as avaliações. Ela olha pacientes, nesse trabalho propriamente dito, que foi um dos grandes percursores, a gente já está na segunda etapa dele, ele olha pacientes que passaram pelo grupo controle e pelo grupo de intervenção sem que os profissionais soubessem, e isso é um ponto importante. Por quê? A gente vai ver lá para frente, o medo do que vai acontecer com o trabalho está presente em boa parte das pessoas. E entendam que o radiologista faz hoje uma função, eu brinco que é o fotógrafo de interiores, ele faz uma função muito dependente da experiência, da expertise e da habilidade que ele tem com aquela área. Não sei se vocês sabem, mas na radiologia a gente tem sub-áreas de desempenho. Então, a pessoa que vai olhar e vai laudar a sua tomografia de crânio é um especialista em neuro. Assim como a gente tem na clássica clínica, na radiologia também. E na mama acontece a mesma coisa. Normalmente, as pessoas que laudam esses exames são especialistas. Aí você fala, poxa, vem aqui, vem testar uma IA. Se eu colocar IA, ela vai identificar, então, pressupondo que
ninguém sabia quem eram os pacientes que iam ser avaliados duplamente por médicos e por IA, e isso cursou como um tratamento comum. Os profissionais sabiam que teria IA, mas não em qual paciente. Os exames foram randomizados, então a gente conseguiu gerar números aleatórios para que as pessoas pudessem ter aquisição de imagem e não ter o problema de já saber desse doente. E os participantes adquiriram aí as informações dos exames, mas não de cada uma das áreas. A gente teve nesse estudo, que foi um dos grandes precursores, mais de 80 mil mulheres escolhidas aleatoriamente para fazer esse teste. As taxas de detecção tiveram uma diferença de 1,2. Você fala, nossa, mas só 1,2? 1,2 é muito nessa avaliação. No grupo selecionado para intervenção, a gente detectou 6,1 e no grupo controle 5,1. Qual é o grande diferenciador? E eu sempre brinco que não é a IA pela IA, é a IA para uso que ela veio fazer modificação da vida real. Ela determina os cânceres que a gente chama in situ, que são os menores, mais precoces, muito melhor do que o olho humano. Então, não é só identificar precocemente, ela identifica precocemente e com uma taxa de sucesso muito maior. Aqui é o modelo habitual da busca por imagem. Então, como é feito hoje um exame de mamografia nos lugares em que a IA não está presente? Do que a gente chama de dupla imagem é colocada porque o médico vai comparando mama direita com mama esquerda, o que é esperado para cada área. Lembrar que o coração está projetado, ele não é do lado esquerdo, mas ele está projetado para o lado esquerdo, então tem algo que é esperado do lado esquerdo que não do direito, mas é visual numa máquina. Quando a gente vai para a IA pega a mesma imagem e, como eu falei para vocês, sinaliza. Aqui a gente tem um câncer já em nível 3 e aqui um câncer, a imagem fica ruim, mas é um in situ. Ele é muito pequenininho. A olho nu, um médico habilidoso e com condições ambientais favoráveis poderia identificar. Mas a IA vai lá e faz esse rastreio com muito mais precisão, trazendo um diagnóstico muito mais precoce. Aqui é a mesma imagem dupla que eu falei para vocês, em cânceres, em locais que não são tão comuns. Então, normalmente, o médico radiologista, boa parte dos cânceres, eles têm uma centralização direcionada, a IA vai lá e caça aonde o olho humano não estaria direcionado, né? O viés me colocaria, por exemplo, do centro para as margens, ele vai lá e diz, olha, já está aqui. E ele traz informações aonde não seria tão comum. Quando a gente olha dentro dos processos de mamografia, especialmente, a gente, eu falei para vocês, então, da margem comum, falei para vocês das identificações precoces, mas a gente tem um outro problema que tem relação com custo e experiência, que é identificar ou não identificar um câncer. Por quê? Falso negativo e falso positivo acontecem no olho nu. Eu acho que é câncer. A gente tem uma régua utilizada visual que chama BIRADS. A gente vai lá e olha o BIRADS desse paciente. É um BIRADS 3, que é mais grave. Quanto maior o número, mais grave. É um BIRADS 3. Vai lá e faz paciente, olha, a senhora tem uma lesão, um tumor, que a gente precisa identificar se é um câncer. Vou lá e mando o paciente para uma biópsia. O paciente coleta a biópsia, vai para o anatomopatológico. Eu tenho um ciclo de cuidado e muitas vezes não é um BIRADS 3, é um BIRADS 2, que eu não precisaria, por exemplo, fazer. Então, a IA, além de identificar precocemente, coisa que o humano talvez não identificaria, ele faz essa gradação também com mais clareza do que a gente tem a olho nu. O professor Lema, ele traz uma frase, é o segundo ou terceiro estudo dele que ele traz esse olhar, que é a preocupação do que é aceitável para o erro humano. E por que o que é aceitável? E por trás disso, Marcelo, tem uma fala relacionada ao trabalho. A gente tem um custo importante envolvido em duplo laudo. Então, eu vou lá e laudo, você vai lá e lauda. Nós dois podemos errar porque nós dois somos humanos. E fora o custo de dois laudos, a média de R$1.000 a hora um laudo.
Aqui não, além do olhar humano, eu passo para um outro modelo de atenção para poder fazer a comparação. Então, eu tiro o viés do que errar é humano, propriamente dito, e direciono isso para outras áreas. Eu vi que isso aqui está com um problema bem bonito de display. Depois aqui a gente veria do câncer de próstata. No câncer de próstata, a gente tem um direcionamento muito importante que tem a ver com vida, com qualidade de vida do câncer de próstata nos homens, que é, através da automação da IA, o processo de tomada de decisão compartilhada, o paciente médico é direcionado para radioterapia, cirurgia ou propriamente quimioterapia. Porque para cada um desses tratamentos, eu vou ter ou posso ter um efeito adverso, por exemplo, relacionado à impotência dos pacientes. Então, eu preciso falar isso para o paciente. Como que o paciente vai tomar decisão compartilhada, que é o que a gente mais quer na saúde, se eu não informo ele o que é esperado? Então, aqui, a IA vem e fala, olha, esse câncer, raios e trovões, esse câncer, nesse paciente, tem essa chance, se for só radioquímio combinada, se for só o tratamento quimioterápico, porque a gente sabe que, por exemplo, disfunção erétil, por exemplo, depressão, por exemplo, outras causas, elas estão tão presentes quanto o câncer direcionado. Aqui ainda, dentro do câncer de próstata, a gente consegue identificar biomarcadores. Então, dentro da avaliação das imagens, a gente consegue identificar células que são diferenciais para a próstata, e o algoritmo vai lá e faz a predição, também aí o que a gente brinca do aprendizado, né? Previamente, com mais alta qualidade, para direcionar qual vai ser o cuidado, qual vai ser o tratamento, e principalmente como eu vou modificar a terapia. E aí a gente já falou boa parte das coisas e sem nenhuma pretensão de discutir força de trabalho, mas por que para nós esse olhar é importante dentro da saúde? Porque a gente já sabe que a preocupação de que a IA vai tomar o lugar de profissionais da saúde está em voga. Começou lá atrás com o Dr. Google, né? O quanto o Google poderia substituir, e a gente vê que hoje o que a gente tem visto na prática, e aí é minha opinião pessoal, a gente está aprendendo a fazer pergunta certa, usando os equipamentos de saúde certo, porque eu brinco que a gente já tem que usar a IA e todas as tecnologias embarcadas como equipamentos de saúde. Então, talvez a gente esteja direcionando melhor o profissional. Eu brinco que não vai ter uma IA que vai dar banho no leito do paciente. Você pode esquecer. Mas vai ter uma IA que vai dizer para mim, ó, esse paciente, não sei se alguém aqui já teve internado, mas de manhã o hospital parece um faroeste. O médico quer passar visita, a copeira quer entregar comida, o paciente está com fome, a enfermagem quer dar banho, a nutricionista quer passar visita, o laboratório quer colher sangue e quer que você esteja em jejum. E tudo isso ao mesmo tempo. O que a IA vai fazer? E a gente já tem experimentos disso. Organizar o trabalho. Então, sim, a enfermagem vai dar banho no leito, quando necessário vai dar banho no leito. E aí eu vou tirar a enfermagem daquelas atividades que são robóticas e que eu não preciso de ter um enfermeiro fazendo. Então, eu brinco que é qualificar o trabalho, não é desqualificar, se preocupar em trocar pela IA. Eu brinco, se preocupe em ser o melhor profissional naquilo que a IA não vai fazer e você talvez tenha que direcionar a sua ação. E a minha maior discussão com os radiologistas é essa. Um estudo de Oxford falou bastante, discutiu bastante esse assunto, olhando a limitação de alguns profissionais para aderirem a essa prática, então o quanto eles estão especializados, o quanto eu posso perder força de trabalho nos próximos 10 ou 20 anos, mas ele principalmente focou que a probabilidade desses trabalhos serem automatizados ou colocados dentro de fluxos com inteligência artificial são conhecidos porque já são trabalhos repetidos, trabalhos que dependem de dados. E o que esses profissionais, nesse estudo, são direcionados? A se habilitar nessas especialidades para aquilo que eu vou precisar, ou do direcionamento humano, ou do acompanhamento humano, para trazer o melhor resultado. Esse estudo ele fala bastante de carga de trabalho na mamografia,
e aqui fazendo a conta de padeiro, pensando que eu reduzo 44% o custo, vamos supor que eu levasse 1 hora para laudar uma tomografia, em vez de eu gastar R$1.000, eu vou gastar aí 600 e pouquinhos reais para laudar a mesma tomografia, muitas vezes com uma qualidade, no mínimo, igual ou superior. Então, como isso também traz sustentabilidade para o sistema de saúde. Jesus, ele está pensando. E aí, eu acho que saiu do ar. 30 horas semanais. Beleza, ele vai dar 30 aqui, vai dar 30 lá e 30 lá. Coitado do último que for avaliado, né? Porque a carga de trabalho dele foi 90, não foi 30. E esse estudo traz muito isso, né? O quanto o empenho para cargas de trabalho diferenciadas também é um respaldo para a IA, né? A IA não cansa, na prática ela aprende, ela não cansa. E aí a gente também tem a minimização de erros por conta da diminuição de carga de trabalho desses profissionais. E o futuro da IA na saúde, aí já passando para os finalmente, eu acredito que a IA tem um papel importante nas ofertas de saúde, pensando no futuro, na forma que a gente aprende, a capacidade que a gente tem de desenvolver processos dentro da saúde, para garantir algo que a gente tenha se esforçado bastante para fornecer recomendações, tratamentos, e tudo que a gente fez até hoje nos trouxe até aqui. Mas para chegar num outro momento, a gente vai precisar do aporte, seja de IA, seja de outros mecanismos aí que facilitem o modo de trabalhar e o modo de obter resultado, e na maioria deles, ele está bem... Na maioria deles, a gente transita por maiores informações. O maior desafio tem sido adotar isso, não só por conta do ponto de vista de custo, pelo ponto de vista de aceitabilidade dos profissionais, apesar de que quem entende como eu vou reorganizar o trabalho, entende como esse processo é feito, mas a gente sabe que está lidando com pessoas, principalmente o grau de detalhamento de cada uma dessas patologias. Então, esses direcionadores para genômica, para oncologia, para farmacologia, para algumas áreas específicas têm sido um grande alvo de sucesso. Obrigada. Aqui estão os meus contatos e estou à disposição para tirar dúvidas, e muito obrigada. Bom, Priscila, você não precisou nem de IA para ser eficiente na sua apresentação, né? Foi rápida e concisa. Vamos abrir para perguntas, para quem está presente, para quem está assistindo remotamente, pode colocar no chat, que elas serão encaminhadas. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Boa tarde, Priscila, doutora. Meu nome é Cileida. Peguei, infelizmente, para variar, cheguei atrasada, né, professor? Mas estão sendo criados protocolos para uso de IA, acredito, né, que já existiam os protocolos manuais e agora mais ainda. Esses protocolos vão vir com supervisão, por exemplo, da OMS, em que momento nesses protocolos também vão ter supervisão humana sobre por exemplo, um eventual laudo que foi feito por uma inteligência artificial? É a maior discussão que eu brinco para triangular os dois assuntos que eu amo, que é segurança e direito. Hoje, a regulamentação ainda não nasceu com essa força, mas assim como a gente teve em outras modificações que a gente teve na saúde, eu entendo que o costumeiro, né, o uso, vai fazer a gente direcionar os cuidados. O que eu vejo aí na prática do que tem se discutido? O Plano Global de Segurança do Paciente trouxe isso com um direcionador para 2130, né? Dizendo para que a gente olhe as tecnologias, e aí não só IA e outras, mas que entendam qual é o nosso papel para direcionar, controlar, supervisionar e buscar os indicadores.
A gente não tem nenhum paper com uma clareza gigante assim da OMS que diga faça assim, mas na semana passada que a gente comemorou agora 17 de setembro, o Dia Mundial de Segurança do Paciente, lançou-se uma carta de direitos do paciente em que ele fala, o profissional tem direito, o paciente tem direito de ter o melhor recurso dentro do sistema de saúde, e nesse melhor recurso estão atribuídas as tecnologias artificiais ou não, e que o paciente precisa entender ou condicionar como isso vai acontecer no dia a dia. Traduzindo, eu usei, vamos supor, a IA dentro da minha clínica de ortopedia. Aí a transparência, né? Eu preciso ter essa informação e o que aconteceu lá dentro, a responsabilização. Como é hoje em dia, é que a gente normalmente faz o paralelo muito distante. Mas hoje em dia, 90%, vou dizer, na minha realidade hoje, 99, poucos, das ordens, quer dizer, das prescrições médicas são eletrônicas. Ou seja, se eu tivesse um problema dentro do prontuário eletrônico, de quem seria a responsabilidade? De como a gente hoje transitaria IA. Então, esse olhar um pouco do como a gente vai e aonde a gente está, acho que a gente precisa acompanhar, mas ainda, como normalmente acontece, primeiro vem o costume e depois vem a regulamentação. Perfeito, muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Letícia. Eu fiquei interessada em entender se já existem casos práticos da aplicação de AI na integração da medicina, que acho que esse é um dos desafios, né? Pelo menos falando sobre a perspectiva de paciente. Porque hoje eu vejo que a medicina, com todas as suas especialidades, a gente tem que passar por diferentes práticas para, de repente, ter um diagnóstico completo, né? Então, eu queria entender se você tem casos, Priscila, dessa aplicação também visando essa integração da medicina com esse foco no paciente e uma medicina mais de precisão. A que está mais avançada, na minha opinião, é a oncologia, sem sombra de dúvida, em que a gente olha a genética, por exemplo. Então, você vai lá e faz o seu mapa genético, você tem todas, vamos supor que você não teve, você tem a sua mãe com câncer de mama, em que o oncologista dela diz, olha, pacientes do sexo feminino de tantos anos têm uma maior chance, aí você vai lá, você e a sua irmã, e fazem um mapa. Vocês vão ter o mapa de vocês dizendo qual é a perspectiva daquela doença ou de outras, porque no mapa pode ser direcionado ou não, dentro do contexto. Hoje, dentro da oncologia, esse mapa de dados vai migrando entre as áreas. Então, o oncologista, o radiologista, o radioterapeuta que faz a radioterapia, o farmacêutico clínico, eles conseguem enxergar esses dados porque ele é parte da medicina de precisão. Ainda temos pouco. Se eu disser para você que isso é expandido, principalmente no Brasil, não. Mas hoje, muito do que a gente direciona dentro da oncologia é baseado nesses dados que são de contato comum. A indústria tem andado muito. E aí é experiência familiar. Eu tenho uma prima que ela é matemática. Ela mora em Portugal, mas ela trabalha com uma indústria farmacêutica na Grã-Bretanha, em que o papel dela é olhar o mapa genético, comparar com os protocolos da especialidade e calcular a chance terapêutica. Ela trabalha com a indústria farmacêutica. Então, assim, para esse câncer, nesse paciente, com esse mapa, qual dos medicamentos ou em qual... E aí é um cálculo, eu brinco, né? Não é um cálculo farmacêutico, é um cálculo matemático para embasar uma terapêutica farmacêutica. Priscila, tem uma dúvida também. Pior que a Celeido, eu cheguei atrasado, ainda tive que sair no meio, eu não consegui entender essa ponta, mas... meu nome é Matheus, né? Essa tecnologia vocês estão desenvolvendo no próprio hospital ou está sendo uma aplicação externa? Como que vocês estão... Aqui, tudo que eu não trouxe exemplos da BP, tá? Eu falei no começo, tá na apresentação, exemplos que estão em bancos abertos, Legal. tá? Aplicações na prática, em uso prático, tá? Posso dizer que na BP, sim, nós temos utilização de IA em vários processos. Particularmente, eu vou brincar que a radiologia é o que me chama mais atenção pela usabilidade, do ponto de vista assistencial e do ponto de vista de paciente, é onde você consegue hoje palpar e dizer assim, olha, esse resultado modifica a vida do paciente e modifica a carga de trabalho do colaborador. Mas todas as aplicações são de uso aberto, né, de conhecimento público e com estudos embasando.
Legal, mas a estrutura tecnológica que suplanta isso é desenvolvida por vocês? Normalmente, os ou como hospitais startup, têm uma estrutura Aham. que chama estrutura de implantação ou de continuidade, basicamente, que se acoplam às indústrias para legal. fazer, ou seja, integração de modelos, ou seja, adaptação, ou tem startups Legal. propriamente dita. A WeCancer é uma startup, por Legal. exemplo. Ela Legal. vai e acopla, mas modelos de negócio também estão aí bastante difundidos nesse processo. Obrigado. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Obrigado. Tá. Eu, do ponto de vista técnico, eu tive uma dúvida. Meu nome é Fernando. Fiquei com uma dúvida. Se eu fosse implantar um sistema inteligente para personalizar aquela questão dos alarmes nas UTIs, que parâmetros eu poderia utilizar, você que é da área, né, de saúde, para poder me ajudar, no caso, a fazer esse sistema inteligente, né? A gente tem parâmetros, e aí vai depender do tipo de aplicação que a gente vai fazer, mas boa parte segmentado. Se eu estou dentro de um centro cirúrgico, é esperado que eu tenha aferição de sinais vitais, então pressão, temperatura, pulso, respiração, mas outros sinais adicionais. Por exemplo, eu posso ter acoplado um sensor que a gente usa para aferição de hemoglobina, para ver se você está sangrando ou não está sangrando. Então, algumas aplicações que digam, olha, esse paciente está nesse estado, e aí o que é esperado para aquele paciente antes? Que é esse o problema da fadiga de alarmes. Vou dar um exemplo prático. Você é hipertenso. Vamos supor que você não toma nenhuma medicação e a sua pressão é 16/10 sempre. Se eu te botar no monitor que não foi, que a gente chama setado, né, não foi parametrizado, a sua pressão vai ficar alarmando, porque a sua pressão não é normal, mas é normal para quem? Eu sei que a OMS tem o parâmetro de normalidade, mas não existe mágica que eu entrei dentro do hospital e eu vou ter a pressão normal. Então, para você, a gente chama de alvo. Eu vou determinar o alvo do que é esperado e aí colocar o alarme. Dentro da unidade de terapia intensiva, por exemplo, eu preciso que o paciente esteja 24 horas por dia monitorizado. Frequência cardíaca, as mesmas coisas, mas eu posso ter pressão cerebral, posso ter uma pressão intracraniana, posso ter outras aferições que vão ser acopladas. Então, para cada local que o paciente está, eu posso ter sinais diferentes. Mas todos eles hoje, eu brinco que todos eles hoje estão claros, eu tenho literatura para isso, eu tenho como oferir, eu preciso ir lá e acoplar essa necessidade, olha, alguém que queira dizer, olha, esses são os parâmetros, o Fernando tem isso, eu vou lá e vou setar o equipamento, vou dizer, não espere que o Fernando, porque entrou aqui, vai ficar normotenso, e aí eu evito o que é chamado de fadiga de alarme. Hoje ainda eu desconheço que exista algo amplo para isso, o que a gente faz é fazer o setup de alarme paciente por paciente para garantir o alvo e a gente não tenha problemas outros relacionados. Ou a omissão de cuidado, que é muito grave, eu vou lá e boto o silenciador de alarme, então o alarme não toca, e pode ser que seja verdade, pode ser que seja uma parada cardiorrespiratória e ele não vai alarmar. Ou o inverso, eu causo uma fadiga na equipe, porque aquele alarme fica tocando, 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 e eu sei que não tem relação. Priscila, posso fazer uma pergunta também? Pode, desde que ele, depois da manhã ele não vai me dar 0, né? Porque o gradiente de autoridade acontece. Vamos fazer uma pergunta de quem trabalha também com gestão da qualidade, né, e controle estatístico de processo. A gente usa muito aquele conceito de repetitividade e reprodutibilidade, né, a famosa RP e Repro. Então, voltando. A gente usa muito o conceito de RP e Repro, que no fundo é uma verificação estatística se a mesma pessoa sempre mantém um padrão de resposta, né, ou de ação, ou seja, uma medida de desvio padrão, né, ou seja, você faz 10 medições, você acerta as 10, você acerta 7, erra 3, então qual é a variabilidade de um indivíduo? E a Repro, quando você tem um conjunto de pessoas que também pode acontecer o mesmo fenômeno, né? Então isso é que a gente chama em estatística de RP e Repro na abreviação. Você mostrou um dado muito interessante que fala, né, o grau de precisão da IA e um sistema de IA em relação a um humano, né, a um profissional de saúde.
Inclusive, você falou da redução do índice de falsos positivos, de falsos negativos, né, que é um parâmetro super importante também em inteligência artificial. Você sabe dizer se esses estudos fizeram análise de RP e repro? O estudo da John Hopkins, que é um dos primeiros estudos que tem mama, eles fizeram a reprodução, olhando a oportunidade daquele paciente naquele exame, mas ele também comparou entre os profissionais. Porque o que acontece muitas vezes, como hoje a gente trabalha com o peer review, em que duas pessoas podem olhar o laudo, né, olham laudos específicos, às vezes você olhando 2 vezes aquele laudo, você tem uma reprodutividade boa. O problema é você olha e aí depois ele vai olhar, é outra coisa. Então, o primeiro, eu tenho certeza que sim, e o de próstata, ele olhou com os biomarcadores. Então, o comportamento dos biomarcadores nessa avaliação com o IA, como ele foi se reproduzindo, porque como é algo que eu dependo também do paciente, para entender se tinha algum agente externo que pudesse alterar. Então, nas duas, eu tenho certeza que tem. Aí, na hora que eu mandar o PDF, lá tem o artigo. Mais algum? Mais alguma questão? Vocês podem perguntar à vontade. Temos bastante tempo ainda. Hoje, não sei se você tem esse conhecimento, no curso, na Academia da Medicina, já está sendo implantado no plano de carreira, no currículo, no plano curricular. Gente, vocês estão me deixando até triste. Aí é minha opinião pessoal e com o olhar de quem quer transitar uma educação diferenciada. São poucas as faculdades que usam metodologias ativas em tecnologias ativas. Boa parte demonstra, mas como eu não tenho a tecnologia, fica estranho, né? Você oportuniza isso ao longo do tempo. E eu discutia isso por conta do nosso credenciamento no MEC, o quanto algumas áreas que deveriam ser transversais, e eu não falo só da IA, da inteligência, provavelmente dito, desse uso, mas segurança do paciente, a questão de como eu transito isso entre as disciplinas, porque eu vou dar um exemplo prático. Você pega um cirurgião. Quantos hospitais em São Paulo têm cirurgia robótica? Então, como que eu vou olhar que os estudantes tenham essa oportunidade? Ah, Priscila, você está querendo dizer que cirurgia convencional não é boa? Não, eu estou querendo dizer que dar oportunidade para esses profissionais de quando eles se formam, porque aí eles conseguem também, e eu brinco isso, essa era nova, eu tenho 2 em casa, né? Você vai com os ingredientes do bolo, ele já te atravessa com o bolo pronto. A gente precisa também usar esse momento para discutir essas informações na academia, para da academia ela virar realidade. Ainda acontece muito o inverso. Você vê isso muito na pós-graduação, você vê isso muito no mestrado. A gente está lançando na BP lançou esse mês, até mandei para o Marcelo, IA para médicos, um curso de formação de IA para médicos. Amanhã a gente vai estar no Fórum do Futuro, eu vou faltar, vou chegar atrasado na aula. A gente vai estar falando de IA, né, na medicina, de como a gente pode oportunizar para as pessoas. E tem mais um fórum que é no Learning Village, que é olhando IA, assim, tudo que está se falando no momento do como a IA pode modificar o cenário da saúde. Mas o quanto isso ainda foi lá para a academia, quanto a gente disse para as pessoas lá, olha, esse é o jeito que a gente faz 90% das vezes, mas também tem essa forma. Acho que vai chegar, não acho que vai chegar tão rápido, mas eu ainda acredito que deva fazer parte, como você, da formação, porque as pessoas já nascem sabendo, né? Nasce um médico sabendo da tecnologia. Priscila, parabéns pela apresentação, obrigado por tudo que você passou para a gente. Você falou muito de
dos médicos, dos enfermeiros e até do pessoal técnico que trabalha com radiologia. E eu fiquei curioso também para saber da área dos fisioterapeutas. Eu tenho alguns colegas fisioterapeutas, então converso com alguns. E eu fiquei curioso, tem algum tipo de aplicação de IA na área deles, no atendimento que eles fazem, ou é alguma coisa mais geral para setores que eles estão ali, na pediatria ou no adulto? Como é que funciona? A gente tem estudos, eu conheço 2 que usam, tem uma universidade em Coimbra que está trabalhando um projeto super legal de mobilização precoce. O que significa isso? O imobilismo, que é o paciente ficar parado lá na cama, é uma das grandes causas de degeneração, de perda de massa, de perda de peso para os pacientes. E aí, nessa universidade de Coimbra, eles estão usando biomarcadores com IA para identificar qual é o potencial daquele paciente fazer mobilização precoce, porque hoje a gente vai na tentativa e erro, e por muitas vezes o paciente não suporta aquela terapia, não é porque ele não suporta do ponto de vista mecânico, ele não suporta do ponto de vista psicológico. Então, a IA entra dizendo, vai que o membro aguenta, então assim, olha, essa carga tá boa, essa mobilização tá boa, precisamos melhorar o psicológico para ele compreender e ativar o tratamento. Então, esse um. E o outro, que talvez seja o mais conhecido público, que é a mobilização em pacientes que têm paralisia. O quanto a IA tem sido utilizada para identificar os marcadores, para não errar o nome, eu não vou falar o nome do hospital, mas tem um hospital ortopédico aqui em São Paulo, que teve numa feira e demonstrou como os fisioterapeutas identificavam marchas terapia motora, mas eu acredito que deva ter outros campos mesmo. Um que é muito forte, aí saindo um pouco da área médica propriamente dita, mas dentro da assistência, nutrição. Então, identificar dentro, seja da genômica, ou seja de outros biomarcadores, qual é a melhor dieta para aquele paciente. Porque a gente já sabe que obesidade é uma doença, obesidade não é ela tem CID, ela é doença, ela não tem cura, ela tem tratamento. A pessoa que é obesa, eu sou uma cada exercício para cada pessoa, dieta para cada pessoa, e com o uso da IA olhando essas informações. Eu brinco que esse bando de dados que a gente não usava para tomar decisão. Mais alguma questão? Tem que falar aqui. Oi, meu nome é Laércio e prazer, muito bacana a sua apresentação, muita experiência, viu? Isso é interessante pelas suas respostas, dá para perceber. Muitos anos atrás, eu conheci um software que não era nada de inteligência artificial, de um fabricante mundial de computadores, que era especializado em cálculo de estruturas de pontes, viadutos, edifícios, etc., essas coisas. E tinha lá um manual de uso do sistema. Na capa desse manual estava dito o seguinte: o fabricante, que é tal, era a IBM. A IBM não se responsabiliza por nenhum dos resultados que esse sistema vem apresentar nos seus cálculos. A responsabilidade é do engenheiro projetista. Existe algum tipo de colocação clara
nesse sentido de que, num laudo, o médico é o responsável e não aquela coisa etérea de um negócio chamado inteligência artificial? A mesma coisa, excelente a palestra, obrigado. É a mesma pergunta, mas no lado oposto. A comunidade médica e científica se apoiando demais nisso para se ausentar na hora de tomar uma decisão e falar, você está aqui falando que deu, né? Então, como é que você vê isso? Eu vou usar o exemplo. Antigamente, a medicina era mais simples, menos sofisticada e teoricamente mais segura, porque a gente intervia menos no paciente. Hoje em dia, ela é complexa, ela tem bastante intervenção. E por que a gente fala que ela transita para o mais inseguro? É porque, na verdade, hoje a gente conhece os dados. Fazendo um paralelo com isso, hoje, uma tomografia simples, qualquer tomografia que você vai ver, vocês podem pegar a tomografia, raio-x, no seu laudo, lá embaixo vai ter uma frase escrita, que é, esses dados sozinhos, vou traduzir, tá? Tipo, não significam nada. Vamos lá, pega isso e bota para avaliação clínica, do contexto clínico, para que você tome a decisão. Porque a gente tem sinal e sintoma. Muitas vezes, o paciente tem sintomas de sinais que ainda não estão lá, claro, não é possível ver na imagem. Então, você vai dizer, não, aqui não tem apendicite, mas o paciente tem cara de apendicite, focinho de apendicite, chifre de apendicite, não é apendicite. Então, isso já existe. Como isso se comporta com o IA hoje? Da mesma forma, o laudo, ele vai direcionar a sua avaliação, a conduta clínica precisa usar isso frente a um contexto. Qual é o paralelo disso para a questão regulamentar? Porque a gente ainda não tem um embasamento técnico para isso. E um órgão europeu que cuida de tecnologias, não sei se já ouviram falar do ECRI, saiu o ECRI semana passada de segurança, ele fala disso. Lembrar que, por não ter uma regulamentação clara, a gente precisa continuar utilizando esses sistemas como parte integrante de um processo de avaliação clínica, deixando claro a transparência da informação, mas também compondo isso dentro de um contexto. Não dá para usar. Eu acho que usar a responsabilidade para deixar isso tem a ver com as pessoas, não tem a ver com a tecnologia. Não vou dizer que não tenha, porque sempre vai ter um ser que vai querer sujar, eu brinco, o fluxo normal do processo ideal, dizendo, não, isso não é problema meu. Mas hoje a responsabilidade e a transparência que é esperado dentro de um fluxo assistencial não permite essa pessoa na boa parte das empresas. Porque sim, você pode errar, é difícil falar na saúde. Quando eu falo sobre erro humano, quando eu falo sobre cultura justa, eu trago isso com uma força importante. Gente, dizer que você projetou essa cadeira errado, não vou dizer que é simples, né? Porque tudo é uma questão de você ter transparência e comunicar. Agora, eu entrar na sua sala, porque seu filho teve uma parada por uma administração errada de medicamento, e eu dizer, essa parada do seu filho foi por conta do medicamento, não é fácil, mas é necessária. Com as imagens, o uso da IA e todo o composto tecnológico, acontece da mesma forma. Vamos lá fazer comparações que tem a ver com tecnologia, mas não com inteligência artificial. Eu posso ter um erro numa dosagem de uma radioterapia. Então, tem a ver com o profissional? Muitas vezes sim, outras vezes não. Mas como eu transito isso para o paciente, como eu explico isso para o paciente, precisa ser claro. Voltando ao seu ponto inicial, regulamentação ainda não existe. Então, não está escrito que não é responsabilidade de ninguém, mas eu imagino e torço para que aconteça como aconteceu com o uso de tecnologia overall. Raio-X é assim, está lá escrito. Use isso junto com o comportamento clínico. Porque vamos lembrar que a gente tem o psiquismo na história, né? A gente tem o humano lá. Então, assim, imagine com criança. A criança pode não estar falando o que ela está sentindo. A tomografia está dizendo uma coisa, a criança está dizendo outra. Eu preciso avaliar isso no contexto. Não é simples, mas eu acredito que a regulamentação deva sair nesse sentido. Questões? Excelente.
Mas ainda na última instância a responsabilidade fica a responsabilidade física, a responsabilidade do médico, né? Acho que não vai ter muito como fugir disso. Não, a gente tem uma clareza que a responsabilidade, hoje, a responsabilidade profissional, ela só vai ser declarada por imprudência e negligência. No âmbito de um cuidado à saúde, se isso está posto, não tem discussão. Todo o resto, e inclusive isso, tem uma responsabilidade solidária da instituição, então não tem como. E lembrar que no comportamento de tudo que foi utilizado, o fabricante, a indústria, ela está junto. Lembra quando a gente teve as pílulas de farinha? Eu brinco que o grande marco regulamentador na saúde, que tem a ver com cadeia produtiva, é isso. A pílula de farinha, como que você vai dentro da farmácia saber que aquela pílula era de farinha? Não tinha como. Então, quem responde? Todo mundo que está dentro desse contexto. Por isso que eu acho, e aí, de novo, é minha opinião pessoal, eu tenho uma felicidade enorme da CIO da BP ser enfermeira. Eu brinco que trabalho com ela desde a Redditor, mas ela conhece a tecnologia por dentro do humano, né? Não é só a tecnologia pela tecnologia, mas como ela se comporta na interação, porque a tecnologia pode ser ótima. Se eu vender, e vender eu estou dizendo do ponto de vista de marketing para o usuário, errado, ou treinar errado, acabou. Não dá. Eu brinco, implantação de bomba de infusão. Quando vocês internam, tem aquela bombinha que administra o medicamento. Aquilo, se mal administrado, mata. Então, eu preciso compor isso dentro do processo, que não é usar a tecnologia por usar. Aonde a gente vai usar, como a gente vai usar, como a gente vai treinar. Então, acho que isso é parte da responsabilidade, porque tem uma coisa que não sei se vocês conhecem, vale a pena olhar que chama matriz de cultura justa. É uma matriz feita por um psicólogo e engenheiro de formação, em que ele olha padrões de comportamento que é esperado, então ele pergunta, o dano que você quis causar era esperado? Por exemplo, assédio sexual a pessoa chegou para fazer o assédio, não vem dizer que ela surgiu algo, não, vai para o outro lado. Tinha condições que outro profissional na mesma característica que você teria treinamentos, habilidades ou conhecimentos diferentes, que é para avaliar se você teve desvio de seleção ou treinamento. Você vai falar, não, todo mundo igual, padrão, passa para o próximo. Outro profissional com a mesma experiência que você cairia na mesma armadilha, se é uma armadilha, aí você vai falar, cairia, eu vou lá para erro de sistema. Então, se o sistema não está preparado para isso, como que eu vou culpar o profissional? Responsabilizar, desculpa, o profissional. E é um pouco disso nessa cadeia, né? Porque eu brinco que boa parte dos processos de tecnologia que dão errado, normalmente não estão na seleção da tecnologia para aquela área ou no treinamento das pessoas para aquela área. E não é toda a tecnologia que é como o iPhone. Alguém leu o manual do iPhone? Não. Então, não é toda a tecnologia que é assim. Tem alguns que eu preciso ler o manual, saber a instrução, mas boa parte não. Então, eu preciso habilitar isso. Senão, de novo, vai ser responsabilidade do tiozinho que estava lá na ponta, do iceberg, que administrou errado, que liberou o exame. Tem uma cadeia por trás que é responsável. Meu nome é Fábio, muito interessante a palestra, Priscila, obrigado. Uma dúvida, eu trabalho mais com tecnologia e, assim, eu queria saber, digamos que sai algum desses papers, tem alguma coisa interessante e vocês querem adotar, né? Se existe um caminho aí, uma pipeline dentro do hospital que você demande isso, né? Eu já vi, por exemplo, assim, até algum setor de inovação e eles contratam um projeto de consultoria, sai de vez em quando, sai um piloto, mas 2 anos depois não está mais em prática, né? Eu queria saber tanto se você tem experiência desse tipo que a coisa não decolou e também se tem essa rotina para trazer a inovação para dentro. Aí, experimentando o que a gente tem dentro da BP, o que eu falei aqui, como eu disse no começo, tem a ver com o que a gente tem no mundo. Na BP, a gente tem uma área de inovação que trabalha com esteira de inovação. Eu vou dar exemplo de algo que deu super certo e funciona até hoje. A gente tem um problema na saúde que é a continuidade de medicamento. Então, por exemplo, o paciente que precisa tomar a medicação estendida, fez uma fratura de joelho, precisa
colocar uma prótese. Ele precisa tomar um anticoagulante por tempo estendido. Eu preciso lembrar o paciente que ele precisa tomar, porque é grande chance dele ter um evento embólico se ele não tomar e voltar para o hospital morto. Preciso lembrar que ele precisa tomar. Preciso avaliar se deu alguma intercorrência. Preciso fazer essas ativações. E aí a gente tem um sistema de inteligência artificial que a gente apelidou de Maria, porque nós somos um hospital português, então ela é chamada de Maria. O que antes eu tinha 4 farmacêuticos para se rodiziarem e ligarem para todos os pacientes e fazer aquelas perguntas que eram propriamente fomentadas, agora a IA aciona o paciente. Se o paciente não responde, porque vamos lá, pode ser que o paciente tenha morrido. Se o paciente não responde, ele volta, que é a história da responsabilidade, ele volta para o farmacêutico e fala, olha, fulano não respondeu, vou tentar de novo. Ele tenta de novo, ele volta, o paciente diz que tomou, diz que está aderindo, diz o que está sentindo, e isso vai voltando para retroalimentar. Teve sangramento? Não teve? Ah, estou com sangramento. Qual é o monte do sangramento? Ele conta. Aí tem a intervenção, volta para o hospital, não volta para... Então, ele é muito contínuo. Vou te dizer que a esteira de inovação funciona. Então, exemplo da BP, uma startup que quer implementar, vai pela esteira de inovação. Faço parte do comitê técnico de inovação em que a gente avalia a tecnologia do ponto de vista de usabilidade, de risco, porque qual é o contexto das tecnologias na saúde? Eu preciso entender qual é o risco, o paciente precisa saber, e aí isso entra. Quando a gente não tem propriedade no Brasil, então não tem nenhum estudo, não tem validação, aí entra por pesquisa, porque aí eu preciso fundamentar uma pesquisa científica com aquele app, com aquele instrumento para garantir que eu não traga riscos e acompanhado metodologia mesmo científica. Então, existem, boa parte dos grandes hospitais tem os dois fluxos, o que entra por medicamento, e o que entra por pesquisa e o que entra pela esteira de inovação. Posso te dizer que muita coisa não vai para frente, e aí não é um exemplo BP, é um exemplo olhando fluxo de inovação dentro da saúde, porque a gente precisa escolher no que investir. O saco de dinheiro não dá para tudo. E tem todos os nossos quereres, e a gente precisa fazer escolhas. Então, muitas vezes, não é que o produto é ruim, não dá, na hora de eu escolher entre um e outro, eu escolhi outro. Então, às vezes, o que acontece são escolhas, não é propriamente o produto. Na rotina, no dia a dia, como é que, da sua experiência lá na BP, por exemplo, como que o pessoal se utiliza de IA? Por exemplo, é um botão que você aperta, que é uma funcionalidade que tem ali no equipamento? Ou o pessoal busca, é uma coisa que o hospital promove com um sistema específico para ajudar determinadas áreas? Ou fica a cargo do profissional ter uma busca pessoal e ele vai atrás? Como que você vê essas dinâmicas? A gente tem diversos modelos, nunca é a escolha do profissional, tá? Porque eu preciso que isso esteja, até por uma questão de responsabilidade, embarcado dentro de algo maior. Tem diversas frentes. Então, assim, tem, por exemplo, robôs, cirurgias robóticas que têm equipamentos diferentes, que têm tecnologias diferentes. Então, ele vem embarcado na tecnologia, com a tecnologia diferenciada. A Maria, por exemplo, ela é uma IA que foi embarcada dentro do nosso sistema, ela bebe a informação do nosso sistema de que o paciente fez a cirurgia, o paciente teve alta, usou o medicamento para poder fazer a continuidade, então ela está lá embarcada no sistema, a gente não enxerga ela no dia a dia. Quando eu enxergo, quando volta a retroalimentar para o farmacêutico dizendo, preciso da sua intervenção. Ou, por exemplo, na radiologia, que ela é parte do processo de trabalho. Então, ela já está lá dentro, eu vou fazer uma mamografia. Eu vou abrir a mamografia, eu já vou abrir com o processo da IA para acoplar. Então, ela não é um chamado diferenciado, ela é parte, ela passou a fazer parte, e aí eu não vou saber o termo técnico, como foi aí a integração, mas ela faz parte desse processo no uso comum. Um dos papers que eu trouxe aqui fala um pouco dessa jornada de entrada, porque em metodologia de inovação existem várias, mas exemplo lá, a história do duplo diamante, que você vai procurar o que, você vai afunilando o que as pessoas precisam, você também enxerga isso, né?
a tecnologia pode ser maravilhosa, mas na hora de eu acoplar em processos ou sistemas diferentes, ela não vai nascer. Então, também quando buscar a tecnologia, olhar ou para nichos específicos ou para coisas que eu consiga adaptar em sistemas diferentes. Não é todo mundo que tem o mesmo equipamento, cada um tem um sistema de raio-x diferente. Como que eu acoplo isso? E muitas vezes a tecnologia se perde nesse contexto, porque eu não olhei que o mercado ele é diverso. Vou fazer mais uma pergunta também. Priscila, a gente tem casos, né, de questão de viés, né, em tecnologias com reconhecimento facial, etc. Você já teve essa experiência com casos de AI na saúde, que esses viés apareceram? Eu não vou contar uma experiência da BP, porque eu não utilizo, mas eu fiz uma visita no hospital e a gente discutiu isso numa aula. Eu trabalho com gestão de crises, né? Então, quando tudo dá certo, ninguém lembra que eu existo. Mas a gente foi olhar para, resumindo a história, se esse prédio pegar fogo, na prática, eu preciso evadir o maior número possível de pessoas. Como que eu vou saber isso se eu não sei quantas pessoas tem aqui dentro? Então, tem tecnologias que dizem claramente quantas pessoas estão em cada uma dessas áreas. E aí eu fui visitar um hospital para identificar isso, para entender como que era esse sistema de identificação, seja porque passou na catraca, porque tem a história de lembrar que não é só colaborador, né? Tem os pacientes, tem os acompanhantes, tá de pulseira, tá de etiqueta, então é uma diversidade, não é uma coisa tão assertiva. E aí, numa conversa que eu tive nesse hospital, para falar de gestão de crise, olhar a questão de incêndio, própria evasão das áreas, né, evacuação, desculpa, a gente falou a respeito disso. E aí, eles estavam desabilitando uma tecnologia. A tecnologia fazia a identificação das pessoas que passavam nas áreas pela identificação facial. Por quê? Era uma tecnologia israelense. Porque o crachá, vamos lá, eu entrei com o crachá, eu saí com o crachá, então eu sou a Priscila. Só que o Marcelo entrou com aquela etiqueta de acompanhante. Se por um acaso ele perder a etiqueta de acompanhante, como que eu vou saber que é o Marcelo que saiu? Eu não tenho como contar essas pessoas. E aí essa tecnologia israelense que eles estavam testando contava pela face. Então, assim, ó, você entrou, você saiu, é você. Não importa se você está de etiqueta, de crachá, de pulseira. E aí, no teste, eles desabilitaram porque ele não identificava as pessoas negras da mesma forma que ele identificava as brancas. Ele dava falso negativo em pessoas negras, e aí você não conseguia contabilizar. Então, eles, nessa discussão, quando a gente chegou para a visita, eles ainda estavam com o sistema montado, e aí eles testaram, mostraram para a gente, olha, uma das profissionais que testaram era da própria área de segurança patrimonial. Ela falou, olha, ele demora para me identificar, que eu já entrei, então ele está demorando para identificar que sou eu que estou saindo, testa você. Aí quando você vai testar, ele me identifica fácil entrando e saindo. Então, essas questões voltadas para a garantia de que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de experimentar IA, foi tema de uma aula do Marcelo, mas eu vi na prática a desabilitação do serviço por conta disso, porque, olha, o risco é maior do que o benefício. Além de todas as questões de discriminação, que eu não vou entrar no detalhe, mas tem uma questão técnica, eu não consigo identificar, então eu vou priorizar para que passaram. Então, essa habilitação ainda é uma coisa, vamos dizer, difícil e que eu não vi na prática funcionando, tá? Eu vi desfuncionando. Deixa eu fazer uma pergunta nessa linha. Tem se falado muito, né, em termos como design ético, uso responsável de IA, e a questão-chave está um pouco nessa pergunta, porque você pode ter vieses, você pode ter erros mesmo dos sistemas, tem uma série de riscos, né, quando a gente pensa em gestão de riscos, envolvidos na implantação de algum sistema de IA dentro de algum processo, por exemplo, no hospital. Então, existem alguns frameworks de como você conduz esses processos, né, de aplicação de IA, de transformação digital, né, para evitar esses problemas. Tem a questão, por exemplo, de ter os comitês de ética, os comitês de análise crítica, etc. Como que na BP, especificamente, vocês conduzem esses processos de incorporação de sistemas de IA
nos processos ou serviços da instituição? A gente tem um comitê de incorporação de tecnologia. Então, independente de qual é a tecnologia, ela é embarcada nesse processo, seja para escolha de qual tecnologia aportar, ou seja para validar a experimentação que tem a ver com isso. A gente saber o que aquela tecnologia se preza e qual é o setor que eu vou testar, qual é o ambiente, qual é. Na minha opinião, só vai continuar funcionando do jeito que está funcionando hoje se a gente aceitar que isso precisa ser diverso. Então, quando eu estou lá, eu não estou na minha cadeira de executivo assistencial, eu estou na minha cadeira entendendo o que pode dar errado, o que pode dar certo. Não é porque vai para a minha área, vai para a área, não é isso. Com os olhares diferentes de quem experimenta essa tecnologia, mas ela vai funcionar de verdade quando eu botar o paciente lá. A gente teve um experimento dentro do eCancer, ouvindo os pacientes gravaram depoimento, a gente colocou isso dentro do nosso processo quando a gente estava avaliando tecnologia propriamente dita, que é experimentar com o paciente, porque uma coisa é eu falar, olha, funciona, é legal, a usabilidade é ótima, aí o cara, desculpa, a pessoa que está lá sentada experimentando cuidado não vê diferença nenhuma, não agrega valor, não modifica o cuidado. Então, ter tecnologia precisa pressupor o cuidado para quem recebe. Então, ainda na saúde, a gente está caminhando em ouvir ele estar junto conosco. Funciona. Acho que os comitês levam com muita seriedade isso. A gente tem frameworks bem detalhados no sistema, seja para avaliação de ATS propriamente dita, né, tecnologia e saúde, seja para avaliação de preceitos éticos, seja para avaliação de preceitos de usabilidade, mas ainda, na minha opinião, falta na mesa ter sempre o paciente que vai experimentar, tratar, cuidar e avaliar esse processo. Mais alguma questão? Bom, Priscila, vamos encerrar por aqui, agradecendo muitíssimo, foi sensacional a sua palestra. Muito obrigado.